Ele arrancou o distintivo do peito de Ana. O metal frio rasgou o tecido do uniforme com um som seco, um ruído que ecoou no silêncio mortal do pátio do batalhão. Era o tenente Barros, seu superior, com um sorriso de desprezo que cortava mais fundo que qualquer faca. Ana sentiu o peso fantasma do distintivo desaparecer, deixando um vazio gelado sobre seu coração. Ao redor, os colegas que um dia a chamaram de parceira agora desviavam o olhar, alguns com pena, outros com um julgamento rápido e cruel, estampado em seus rostos. O ar da manhã, antes fresco e promissor, agora parecia pesado, carregado com a fumaça invisível da traição. Barros segurou o pequeno escudo de metal entre os dedos, como um troféu de caça, e o jogou sobre uma mesa de metal com um tinido agudo e final. Em seguida, ele estendeu a mão palma para cima, sem dizer uma palavra. O gesto era claro. A arma. Ana engoliu em seco, sentindo o nó em sua garganta apertar até quase sufocar. Lentamente, ela desabotoou o coldre. Seus dedos, antes tão firmes e precisos em situações de vida ou morte, agora tremendo levemente. A pistola, sua fiel companheira por uma década, pareceu pesar uma tonelada. Cada centímetro daquela arma representava seu juramento, sua dedicação, as noites em claro e os perigos enfrentados em nome da proteção dos inocentes. Entregá-la era como entregar uma parte de sua alma. Ela a depositou na mão estendida de Barros, o cabo ainda quente de seu corpo. Ele a pegou com desdém, virando as costas para ela e para o que restava de sua dignidade. A humilhação final foi o silêncio. Nenhum colega se aproximou, nenhuma palavra de conforto foi dita. Ana ficou ali, parada no centro do pátio, com o uniforme violado e as mãos vazias. Era uma ilha de desonra em um mar de uniformes azuis que ela tanto amava. Cada passo que deu para fora do batalhão foi uma tortura. Os olhares a seguiam, perfurando suas costas como estilhaços de vidro. A mulher que entrou naquela manhã, como uma policial condecorada, um exemplo de integridade, saía agora como uma pária, uma traidora marcada a ferro. O portão se fechou atrás dela com um rangido metálico, soando como a porta de uma cela. Do lado de fora, a cidade que ela jurou proteger parecia um lugar estranho e hostil, um território inimigo. Antes de continuarmos, eu gostaria de saber de que cidade você está assistindo a essa jornada. É uma honra para mim saber em que canto do mundo nossa história encontra abrigo. A chave girou na fechadura com um som estranho, desconhecido. Era o mesmo som de todos os dias, mas hoje parecia pertencer a outra pessoa. Ana entrou em seu pequeno apartamento, o cheiro de café passado e do guisado que sua mãe preparava para o almoço a atingindo como uma onda de normalidade dolorosa. Ela tirou as botas, agora apenas sapatos pesados e sem propósito, e as deixou ao lado da porta. O uniforme, antes uma armadura de orgulho, agora era uma fantasia de vergonha. Ela o sentia pinicar sua pele, cada fibra impregnada com os olhares de desprezo que recebera. Naquela manhã, ela era a oficial Souza. Agora, em sua própria casa, ela não sabia mais quem era. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo tic-tac de um velho relógio de parede. Sua mãe, Dona Elvira, apareceu na porta da cozinha, um pano de prato nas mãos trêmulas. Ela não perguntou nada. Não precisava. Anos de preocupação haviam lhe ensinado a ler a linguagem silenciosa da dor nos ombros caídos de sua filha. Seus olhos, turvos pela idade e pela angústia, encontraram os de Ana, e naquele instante, todo o peso do mundo pareceu desabar sobre a pequena sala de estar. Ana apenas balançou a cabeça, um gesto mínimo que carregava o peso de sua carreira desfeita. Elvira se aproximou e, sem uma palavra, a abraçou. O corpo frágil da mãe era o único porto seguro que restava, um abraço que cheirava a alho, a sabão e a um amor incondicional que o mundo lá fora jamais entenderia. Ana se tornou policial por causa daquelas ruas. Ela cresceu vendo a linha tênue entre a ordem e o caos na periferia, observando como a dignidade podia ser roubada em um beco escuro ou por uma palavra de autoridade mal empregada. Ela queria ser o muro, a barreira que protegia os bons, os trabalhadores como seu pai, que morreu cedo demais, exausto.
Ela se lembrava do cheiro de asfalto molhado depois da chuva de verão, do som das crianças gritando em brincadeiras de rua, e sentia um dever visceral de preservar aquela frágil paz. O uniforme não era sobre poder, era sobre ser um escudo para pessoas como sua mãe, para os vizinhos que a viram crescer e que agora sussurravam sobre ela nas calçadas. Sua vida era uma rotina de sacrifícios silenciosos. Acordava antes do sol, o café amargo descendo quente pela garganta. O ritual de polir as botas era uma meditação. Cada movimento circular um reforço de seu compromisso. O peso do colete balístico, o clique familiar do cinto de equipamentos, tudo isso a centrava. Seu trabalho era a sua identidade, o motor que a movia através do cansaço e da frustração com a burocracia que tantas vezes amarrava suas mãos. Ela não tinha muitos amigos, não tinha tempo para encontros ou para a leveza que via na vida de outras pessoas. Seu mundo era o asfalto, os códigos de rádio e o breve momento de alívio ao chegar em casa e ver que sua mãe estava segura. No batalhão, sua reputação era de ferro. Oficial Souza não fazia acordos, não olhava para o lado, não participava das piadas cínicas na sala de descanso. Era vista como inflexível, quase fria, respeitada por sua competência tática, mas mantida à distância por sua recusa em jogar o jogo social da corporação. Ela tratava a todos com a mesma dignidade austera, do pequeno comerciante ao suspeito algemado, acreditando que a lei deveria ser um pilar, não uma teia de aranha. Essa retidão que ela considerava sua maior força, agora se revelava sua maior vulnerabilidade. Em um sistema que valorizava a lealdade tribal acima da integridade, sua retidão a deixara completamente sozinha, sem aliados para defendê-la quando as sombras se voltaram contra ela. Agora, os dias se arrastavam em um silêncio opressor. A suspensão a arrancara de seu eixo, deixando-a à deriva em um mar de tempo vazio. À noite, ela ficava acordada, revivendo cada segundo daquela inspeção de rotina. O sorriso vitorioso de Barros, a forma como ele encontrou o pacote de dinheiro em seu armário, a expressão de choque ensaiada. Era uma armadilha perfeita, executada com precisão cirúrgica. A raiva queimava em seu peito, uma brasa quente e impotente. Como provar sua inocência quando o sistema que deveria protegê-la era a própria arma do crime? A sensação de ser traída pela instituição à qual dedicou sua vida era uma ferida aberta, mais dolorosa que qualquer ferimento físico que já sofrera. A humilhação não ficou contida nos muros do quartel. Ela se espalhou como veneno pelas ruas de seu bairro. Na padaria, a conversa cessava quando ela entrava. As crianças, que antes corriam para cumprimentá-la, agora se escondiam atrás de suas mães. Um vizinho, seu Jorge, que sempre a saudava com um bom dia oficial, agora cruzava a rua para evitá-la, o olhar fixo no chão. Ela era um fantasma em sua própria comunidade, a personificação da desconfiança. Cada olhar de lado era uma nova acusação, cada sussurro um prego a mais em seu caixão social. A honra, a única coisa que seu pai lhe deixara de herança, estava sendo publicamente desmantelada, peça por peça. O apartamento, antes seu refúgio, tornou-se uma cela. Sem o crepitar do rádio, sem o chamado para a próxima ocorrência, o silêncio era um acusador constante. Ela se sentava na janela, observando a vida seguir sem ela. Uma viatura passava e seu coração se apertava com uma saudade física, uma dor de membro amputado. Aquele uniforme, aquela vida, era tudo o que ela tinha, tudo o que ela era. Barros não havia tirado apenas seu emprego. Ele havia roubado seu propósito, sua identidade, a própria estrutura que sustentava sua alma. Ela se sentia oca, uma casca vazia, assombrada pela policial que costumava ser. Mas, sob o peso da dor e da solidão, algo começava a endurecer. Era uma faísca fraca, quase extinta, de pura teimosia. A mesma teimosia que a fez passar no concurso, que a fez a melhor atiradora de sua turma, que a manteve de pé em operações onde outros recuaram. Eles podiam ter tirado seu distintivo, sua arma, sua reputação, mas não podiam tirar a verdade. Olhando seu reflexo no vidro escuro da janela, Ana viu o rosto de uma mulher derrotada. Mas por trás do cansaço e das lágrimas não derramadas,
Seus olhos ainda guardavam o fogo de uma combatente que se recusava a cair sem lutar. A carta chegou numa manhã cinzenta de terça-feira. O envelope pardo, com o selo oficial da Corregedoria da Polícia Militar, parecia queimar na mão de Ana. Não era uma carta, era uma sentença. Cada palavra impressa em fonte fria e impessoal era um golpe. A audiência final de exoneração. A data estava marcada para a semana seguinte. Tão rápido. Eles nem sequer fingiam conduzir uma investigação real. Era um teatro, um espetáculo montado para formalizar sua expulsão e encerrar o caso. A burocracia, antes um aborrecimento, agora se revelava como uma máquina de moer vidas, eficiente e desumana. Ana sentiu o chão sumir sob seus pés. A esperança tênue que ela nutria de que a verdade pudesse prevalecer se desfez como fumaça. Sua mãe a observava da mesa da cozinha, o rosto pálido. Dona Elvira não precisava ler a carta. Ela lia a devastação no rosto da filha. Naquela noite a pressão dela subiu perigosamente. A ambulância cortou a noite silenciosa do bairro, os vizinhos curiosos espiando pelas frestas das cortinas. No hospital, sob as luzes frias e o cheiro de antisséptico, Ana se sentiu culpada. A injustiça que a atingia estava agora envenenando a única pessoa que lhe restava. Sentada ao lado do leito, segurando a mão enrugada de sua mãe, ela viu o custo real daquela mentira. Não era apenas sobre sua carreira, era sobre a vida de quem ela amava. Barros não estava destruindo apenas a ela, ele estava destruindo sua família. Desesperada, ela tentou buscar ajuda. Ligou para o sargento Almeida, um veterano que sempre a tratara com respeito. A voz dele ao telefone era hesitante, cheia de pausas desconfortáveis. Sinto muito, Ana, de verdade, mas você sabe como as coisas são. Barros tem amigos em lugares altos. Ninguém vai arriscar o pescoço. Meu conselho? Não lute contra isso. Vai ser pior para você. O clique do telefone desligando soou como a última porta se fechando. A solidão era agora absoluta. O sistema que ela jurou servir não apenas a abandonara, mas se tornara uma muralha impenetrável, projetada para protegê-lo de pessoas como ela, pessoas que acreditavam demais em seus ideais. A operação que iniciara tudo parecia uma memória de outra vida. O esquema de extorsão envolvia empresários poderosos, figuras que frequentavam colunas sociais. Ana e sua equipe haviam trabalhado por meses, juntando provas, mapeando a rede. A prisão dos criminosos foi limpa, um trabalho de livro. Ela se lembrava da sensação de dever cumprido, do orgulho silencioso ao ver a justiça prevalecer. Mal sabia ela que, ao desmantelar aquele esquema, estava mexendo em um vespeiro que protegia um de seus próprios. Barros era o verdadeiro beneficiário, o cérebro nas sombras, e ela, a oficial exemplar, era o peão perfeito para ser sacrificado no tabuleiro dele. Ela passou dias vasculhando suas memórias, buscando qualquer detalhe, qualquer erro que pudesse ter cometido. A inspeção do armário. Foi surpresa fora do protocolo usual. Barros estava lá, supervisionando pessoalmente. Uma anomalia. Ele sorria, um sorriso paternal falso, enquanto o outro oficial abria seu armário. O dinheiro estava lá em um envelope pardo, exatamente como o da carta da Corregedoria. Uma armadilha plantada com a arrogância de quem sabe que não será pego. A imagem do sorriso de Barros se tornou sua obsessão, o símbolo de uma corrupção tão profunda que se disfarçava de autoridade e de ordem. Ele não era apenas um criminoso, era um traidor do próprio uniforme. Com o passar dos dias, um torpor gelado começou a tomar conta dela. O que ela poderia fazer? Sua palavra contra a de um tenente condecorado? Sem provas, sem testemunhas, sem aliados. A audiência seria uma farsa, um palco montado para sua execução pública. Ela começou a limpar seu apartamento, um ato quase inconsciente de colocar ordem no caos. Guardou suas medalhas e certificados em uma caixa de sapatos velha e a empurrou para o fundo do armário. Eram relíquias de uma vida que não existia mais. Cada objeto era um lembrete doloroso de sua dedicação, agora transformada em cinzas. A policial Ana Souza estava morrendo, e ela estava assistindo a tudo de camarote. Na véspera da audiência, ela visitou sua mãe no hospital. Dona Elvira estava mais estável,
mas seus olhos carregavam uma tristeza profunda. Não importa o que eles digam amanhã, minha filha. Ela sussurrou a voz fraca. Eu sei quem você é. Seu pai, onde quer que esteja, sabe quem você é. A verdade mora dentro de você, mesmo que o mundo não a veja. Aquelas palavras foram como um bálsamo e uma faca. O amor de sua mãe era seu único escudo, mas também a lembrança do que estava em jogo. Ela beijou a testa de Elvira, o papel da pele fino como papel de seda, e saiu do hospital sentindo o peso de uma decisão. Naquela noite, ela não dormiu. Sentada na escuridão de sua sala, ela pensou em suas opções: fugir, desistir ou enfrentar o inevitável com a única coisa que lhe restava: sua dignidade. Ela decidiu ir à audiência, não para lutar uma batalha perdida, mas para encará-los, para que vissem em seus olhos que sabiam o que estavam fazendo. Ela vestiria seu melhor traje civil, manteria a cabeça erguida e os deixaria consumar sua injustiça. Seria seu último ato de desafio silencioso. Ela não lhes daria a satisfação de vê-la quebrada. Ela se recusaria a ser a vítima que eles queriam que ela fosse. Na manhã seguinte, ao se preparar, algo chamou sua atenção. Um pequeno recorte de jornal amarelado, preso por um ímã na geladeira. Era de anos atrás, uma matéria sobre a formatura de novos recrutas. Na foto, um jovem soldado, de rosto assustado e orgulhoso, recebia seu diploma das mãos dela. Era o soldado Rocha. Ele esteve na operação que selou seu destino. Um detalhe insignificante, uma memória esquecida, mas que por um instante a fez parar. Um lampejo de algo que ela não conseguia nomear. Ela balançou a cabeça, afastando o pensamento. Era tarde demais para qualquer coisa. A sorte estava lançada. A verdade tinha um jeito estranho de se esconder à vista de todos. A sala da audiência era fria e impessoal, com paredes beges e móveis escuros que pareciam absorver toda a luz. Ana sentou-se em uma cadeira desconfortável, de frente para uma mesa longa, onde 3 oficiais de alta patente a encaravam com expressões entediadas. Eram os juízes de seu destino. O ar era pesado, denso com formalidade e poder. Ela podia sentir os olhares dos poucos presentes às suas costas, uma mistura de curiosidade mórbida e condenação silenciosa. O tenente Barros estava lá, sentado ao lado do promotor militar, com uma postura de retidão ofendida, o retrato perfeito da autoridade traída. Ele a encarou por um instante, um brilho de triunfo cruel em seus olhos. Ana sustentou o olhar, a espinha reta, o rosto uma máscara de calma que custava cada grama de sua força. O promotor iniciou a sessão com uma voz monótona, lendo a acusação em jargão legal que soava como um idioma estrangeiro. As palavras conduta imprópria, quebra de confiança e associação criminosa pairavam no ar, manchando o nome que ela levara uma vida inteira para construir. Cada frase era uma martelada, pregando os últimos pregos em seu caixão profissional. Ana ouvia em silêncio, a mente distante. Ela não estava mais lutando. Estava apenas testemunhando sua própria demolição, como uma espectadora, passiva de uma tragédia que já conhecia o final. O processo era uma farsa, e todos naquela sala, de uma forma ou de outra, sabiam disso. Era apenas uma questão de seguir o roteiro até a conclusão inevitável. Enquanto o promotor falava, a mente de Ana voltou à operação. Ela repassou cada detalhe, cada movimento tático, cada conversa via rádio. Tudo havia sido executado com perfeição. O soldado Rocha, o jovem recruta que ela treinou, estava ao seu lado durante a abordagem principal. Ele era nervoso, mas competente. Ana se lembrava de ter lhe dado uma palavra de encorajamento momentos antes da invasão. Um simples, fique atento, garoto, faça o que treinamos. Ele havia assentido, os olhos arregalados, mas firmes. Havia algo em sua expressão naquele dia, uma admiração quase filial, que agora parecia uma ironia cruel. O mesmo garoto que ela inspirou agora provavelmente a via como uma traidora. A evidência é irrefutável, continuou o promotor, gesticulando em direção a uma pasta sobre a mesa. A quantia exata de dinheiro marcada e rastreada, encontrada no armário pessoal da oficial Souza. Barros acenou gravemente,
como se a dor daquela descoberta ainda o assombrasse. Era uma atuação magistral. Ele se apresentava como um líder decepcionado, forçado a expor a corrupção dentro de sua própria equipe para preservar a honra da instituição. A hipocrisia era tão espessa que Ana quase podia tocá-la. Ela se perguntou quantos outros naquela sala estavam cientes da verdade, mas preferiam o silêncio confortável da cumplicidade. O medo era uma corrente invisível que mantinha o sistema intacto. A acusação apresentou um depoimento de um dos criminosos presos na operação. Em troca de uma pena reduzida, ele confessou que Ana era a informante deles. Era uma mentira descarada, um roteiro mal escrito, mas na ausência de qualquer outra narrativa, tornava-se a verdade oficial. O criminoso, um homem que Ana havia algemado pessoalmente, descreveu encontros secretos que nunca aconteceram e pagamentos que ela nunca recebeu. Ana ouviu a teia de mentiras sendo tecida ao seu redor, sentindo-se cada vez mais enredada e impotente. Era a palavra dela, uma policial suspensa e desonrada, contra a de um criminoso amparado pelo sistema que ele mesmo combatia. Uma pequena pista surgiu em sua mente, um detalhe quase esquecido da inspeção surpresa. Barros insistiu que todos os equipamentos eletrônicos fossem desligados, incluindo as câmeras corporais dos oficiais presentes. Na época, pareceu uma medida de segurança padrão para evitar vazamentos de uma investigação interna. Agora parecia suspeito. Por que tanto cuidado em garantir que não houvesse registros? A ordem fora dada com uma urgência que, em retrospecto, parecia calculada. Ele estava apagando seus rastros antes mesmo de criá-los. Era uma peça do quebra-cabeça, mas uma peça inútil sem o resto da imagem para completá-la. O advogado de defesa de Ana, um defensor público jovem e sobrecarregado, fez o que pôde. Ele questionou a cadeia de custódia do dinheiro encontrado, apontou a carreira impecável de sua cliente e tentou semear a dúvida sobre o depoimento do informante. Mas seus argumentos eram como socos na água. A maré da opinião já havia virado, e a decisão parecia ter sido tomada muito antes de qualquer um entrar naquela sala. A cada objeção negada pelo painel de juízes, Ana sentia mais uma porta se fechar. A justiça não era cega. Ela estava apenas olhando para o outro lado, para onde o poder indicava. No meio da audiência, houve um breve recesso. Ana foi escoltada para uma pequena sala de espera. Sozinha, ela olhou pela janela para o pátio, onde sua humilhação começara. A normalidade da rotina do batalhão era surreal. Viaturas entravam e saíam, policiais conversavam em grupos, rindo. A vida continuava, indiferente à sua destruição. Foi então que ela o viu. O soldado Rocha, atravessando o pátio, a cabeça baixa, o passo apressado. Ele parecia perturbado, evitando o contato visual com os outros. Por um segundo, seus olhos se encontraram através do vidro. Havia algo neles, não era pena nem acusação. Era medo. O medo no rosto de Rocha acendeu uma nova faísca em Ana. Medo de quê? De Barros? De se envolver? Ou medo de algo que ele sabia? Ela se lembrou novamente do dia da operação. As câmeras corporais. Todos os policiais as usavam. Eram equipamentos novos, um pouco temperamental. Às vezes, não desligavam quando deveriam. Era um defeito conhecido, motivo de piada entre a tropa. E, se a possibilidade era tão remota, tão improvável, que parecia loucura. Mas era a única coisa que ela tinha. Uma fresta de luz em uma escuridão que parecia total. Quando a audiência recomeçou, algo na postura de Ana havia mudado. A resignação dera lugar a uma atenção afiada, uma intensidade silenciosa. Ela observava cada pessoa na sala, cada gesto, cada troca de olhares. Ela não sabia o que estava procurando, mas estava procurando. Barros parecia mais tenso do que antes. Ele lançava olhares furtivos em direção à porta, como se esperasse alguém. A arrogância em sua postura havia sido substituída por uma fina camada de ansiedade. Ele estava preocupado com alguma coisa. A atmosfera na sala mudou sutilmente, a formalidade agora tingida por uma corrente subterrânea de tensão. O promotor se aproximou do clímax de sua acusação. A conduta da oficial Souza representa uma mancha na honra desta corporação. Uma traição não apenas à lei,
mas a cada um de seus irmãos e irmãs de farda. A expulsão é a única medida cabível e justa para restaurar a integridade que ela tentou destruir. As palavras soavam grandiosas e vazias. Ana focou em Barros, que assentia com uma solenidade forçada. Ele estava quase lá, quase seguro. O plano estava a minutos de ser concluído com sucesso. Nesse momento houve uma batida na porta da sala de audiências. Uma batida firme, que quebrou o ritmo do procedimento. Um dos juízes fez um gesto impaciente para o guarda na porta. Todos se viraram. A porta se abriu lentamente e o soldado Rocha entrou. Ele estava pálido, o uniforme impecavelmente passado, parecendo grande demais para seu corpo magro. Em sua mão, ele segurava algo pequeno e preto. Ele não olhou para Barros. Seus olhos estavam fixos em Ana, e neles havia uma mistura de terror e determinação. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelo som dos próprios passos de Rocha no piso polido. O promotor o encarou, irritado com a interrupção. O que significa isso, soldado? Esta é uma audiência restrita. Rocha engoliu em seco, a voz saindo um pouco trêmula, mas clara. Senhor, com todo o respeito, eu tenho uma prova que não foi apresentada a este conselho. Ele levantou a mão, mostrando o objeto que segurava. Era sua câmera corporal. A luz de gravação, minúscula e vermelha, piscava discretamente. O rosto de Barros se transformou. A cor sumiu de suas bochechas e uma fina camada de suor brilhou em sua testa. A arrogância confiante se desfez em um instante, substituída por um pânico cru e animal. Ele abriu a boca para dizer algo, para ordenar que o soldado se retirasse, mas nenhum som saiu. O olhar dele e o de Rocha se cruzaram por uma fração de segundo, e naquela troca silenciosa, toda a verdade da conspiração foi exposta. O poder de Barros, construído sobre mentiras e intimidação, começou a ruir. Ana prendeu a respiração. Aquele lampejo de esperança, aquela possibilidade insana, estava agora de pé, no meio da sala, prestes a detonar a farsa. Jovem soldado que ela treinou, o garoto assustado, estava arriscando sua carreira, talvez mais por ela. A lealdade que ela pensou ter perdido, o código de honra que ela acreditava estar morto, estava vivo naquele rapaz. A sala inteira parecia ter parado no tempo, suspensa no momento antes da explosão. O presidente do conselho, um coronel de rosto severo, olhou de Barros para Rocha, a confusão dando lugar a uma suspeita crescente. Que tipo de prova, soldado? Ele perguntou, a voz grave, cortando o silêncio. Rocha deu um passo à frente, sua mão tremendo levemente ao colocar a câmera sobre a mesa dos juízes. É um áudio, senhor, disse ele. Da minha câmera. Ela não desligou direito depois da operação. Continuou gravando no vestiário. O ar na sala ficou ainda mais rarefeito. Era como se todo o oxigênio tivesse sido sugado. Ana sentiu uma lágrima solitária escorrer por seu rosto. Não era uma lágrima de tristeza ou de alívio. Era de uma vindicação tão dolorosa e profunda que parecia rasgar sua alma. A verdade que ela achava que morava apenas dentro dela estava prestes a ser ouvida por todos. A justiça, que parecia uma abstração distante, estava agora contida naquele pequeno dispositivo de plástico preto. A situação estava prestes a se inverter de uma forma que ninguém naquela sala, exceto talvez um jovem soldado apavorado, poderia ter previsto. Se essa virada inesperada te deixou sem fôlego, me diga o que você sentiu quando o soldado Rocha entrou na sala. A história ainda guarda mais emoções. O coronel pegou a câmera corporal com uma expressão indecifrável. Ele examinou o pequeno aparelho por um momento, depois fez um sinal para um técnico. Conecte isso ao sistema de som. Vamos ouvir o que o soldado tem a nos dizer. As palavras caíram como pedras na sala silenciosa. O tenente Barros se mexeu na cadeira, um movimento brusco e desajeitado. Senhor, isso é uma quebra de protocolo. Material não verificado, inadmissível. Sua voz era aguda, perdendo a compostura calculada. Mas o coronel o silenciou com um olhar frio e cortante. Sente-se, tenente. A audiência ouvirá. O pânico no rosto de Barros era agora visível para todos, uma confissão sem palavras que pairava no ar. O técnico conectou a câmera. Um chiado baixo encheu a sala, seguido por ruídos indistintos de conversas de vestiário.
o som metálico de armários se fechando. Ana sentiu seu coração martelar contra as costelas. Era uma agonia de expectativa. Então, uma voz se tornou clara. Era a voz de Barros, mas diferente. Não era a voz de comando que todos conheciam, mas um sussurro conspiratório, venenoso. O dinheiro está no lugar. A inspeção será amanhã de manhã. Ninguém vai suspeitar da oficial Souza. Ela é tão certinha que chega a ser estúpido. A cadela perfeita para o abate. A sala prendeu a respiração coletivamente. Outra voz, a de um dos comparsas, respondeu, o tom igualmente baixo. Tem certeza de que vai funcionar? Ela é respeitada. A risada de Barros ecoou, pelos alto-falantes, uma risada feia, cheia de desprezo. Respeito não paga as contas, e quando a corregedoria encontrar a grana, esse respeito vai virar pó. Ela vai ser expulsa, desonrada, e nós assumimos o controle total do esquema. O comandante quer resultados e eu vou dar a ele uma policial corrupta de bandeja. É o sacrifício perfeito para limpar a nossa barra. Cada palavra era um prego no caixão de Barros, uma pá de terra sobre a cova que ele mesmo cavou. O áudio era cristalino, inequívoco. Ana fechou os olhos, as lágrimas agora fluindo livremente. Era uma mistura de dor, raiva e um alívio avassalador. Não era apenas a prova de sua inocência. Era a confirmação de que ela não estava louca, de que a traição que sentiu era real e ainda mais sórdida do que imaginara. Ela abriu os olhos e olhou para Barros. O rosto dele era uma máscara de horror, a pele pálida e úmida. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em questão de minutos. Seus olhos saltavam de um rosto para o outro na sala, procurando uma saída, uma negação, mas encontravam apenas o choque e o desprezo nos rostos dos seus pares. A armadura de poder e arrogância dele havia se despedaçado. O áudio continuou por mais 1 minuto, detalhando como eles plantaram o dinheiro e como intimidariam qualquer um que ousasse defender Ana. Quando o técnico finalmente desligou o som, o silêncio que se seguiu foi mais pesado e mais alto do que qualquer grito. Era o silêncio do julgamento. O coronel, no centro da mesa, olhou para Barros e em seus olhos não havia mais dúvida, apenas uma fúria gelada e contida. Tenente Barros, ele disse, a voz baixa e letal, o senhor está preso. 2 guardas que antes estavam na porta se moveram com uma eficiência sombria, aproximando-se de Barros. O confronto final não foi físico, mas de olhares. Enquanto os guardas o algemavam, Barros olhou para Ana. Em seu rosto não havia remorso, apenas ódio. O ódio de um predador que foi superado por sua presa. Ana o encarou de volta, e em seu olhar não havia triunfo, apenas a tristeza profunda de uma instituição ferida. Ela não sentia prazer em vê-lo cair. Sentia o peso daquela traição, que manchava a todos que vestiam o mesmo uniforme. O clique das algemas se fechando foi o som mais definitivo de justiça que ela já ouvira. Foi um som que começou a curar a ferida aberta em seu peito. O coronel então se virou para Ana. Sua expressão se suavizou, a dureza substituída por algo que se assemelhava a respeito e um profundo pesar. Oficial Souza, em nome da Polícia Militar peço-lhe as mais sinceras desculpas. A formalidade da frase não diminuía o peso do momento. Este conselho retira todas as acusações contra a senhora. Sua ficha está limpa, sua honra está restaurada. As palavras eram simples, mas para Ana eram o mundo. Eram a devolução de sua identidade, de seu nome, de sua vida. Ela apenas assentiu, incapaz de falar, o nó em sua garganta, agora feito de uma emoção tão complexa que não tinha nome. A justiça, no final, não. Veio de um processo burocrático ou de um sistema infalível. Veio da coragem de um jovem soldado que escolheu fazer a coisa certa, mesmo com medo. Veio da falha de um pequeno equipamento eletrônico. A verdade encontrou um caminho através das rachaduras de um plano perfeito. Enquanto Barros e seus cúmplices eram levados para fora da sala, o soldado Rocha permaneceu parado perto da porta, o olhar ainda assustado, mas agora com uma centelha de orgulho. Ele não ousava se aproximar de Ana, mas deu-lhe um aceno quase imperceptível. Ana retribuiu com um aceno de cabeça, uma comunicação silenciosa de gratidão que transcendia palavras. A virada não foi apenas sobre provar sua inocência,
Foi sobre expor a podridão que se escondia sob a superfície da ordem. A gravação não apenas salvou Ana, ela detonou uma bomba no coração do batalhão, prometendo uma limpeza que há muito era necessária. A queda de Barros não era o fim da história, mas o começo de uma nova. O sistema, que quase a esmagou, agora teria que se olhar no espelho e confrontar os monstros que criou e protegeu em seu meio. A justiça para Ana Souza se tornara o catalisador para uma justiça muito maior. A sala começou a se esvaziar, mas Ana permaneceu sentada, deixando a realidade do que acabara de acontecer assentar. A tensão que a sustentara por semanas começou a se dissipar, deixando para trás um cansaço profundo, mas também uma sensação de paz. O peso que carregava em seus ombros, o peso da desonra e da mentira, finalmente havia sido levantado. Ela ainda era a oficial Souza. Na verdade, depois daquela provação, ela era mais oficial Souza do que nunca. Sua fé na justiça havia sido abalada, mas sua crença na verdade e na honra pessoal saíra daquela sala de audiências forjada em fogo e mais forte do que aço. O coronel se aproximou dela, estendendo a mão. Você é uma policial excepcional, Souza. Nunca deveria ter passado por isso. Ana apertou sua mão, o toque firme e respeitoso. Obrigada, senhor. Ela disse, a voz finalmente firme. Eu só fiz o meu trabalho. Era a resposta padrão, a resposta que ela sempre dava, mas hoje ela tinha um significado completamente novo. Fazer seu trabalho, manter sua integridade, quase lhe custou tudo. Mas no final, foi a única coisa que a salvou. Do lado de fora da sala, a notícia já começava a se espalhar. As primeiras ondas de choque se transformavam em sussurros de admiração. A mulher que havia sido expulsa como uma pária estava prestes a ser recebida de volta como uma heroína. A virada de poder fora completa, não através da força ou da violência, mas através da simples e inegável força da verdade. Ana se levantou, ajeitou sua roupa e caminhou em direção à porta, pronta para enfrentar o mundo que a havia julgado. Mas desta vez ela não estava sozinha. A verdade caminhava com ela. Uma semana depois, o pátio do batalhão estava diferente. O mesmo local onde Ana fora humilhada agora estava repleto de oficiais em formação, perfilados sob o sol da manhã. Não era uma cerimônia comum. O comandante-geral do estado estava presente, uma figura imponente cuja presença emprestava uma gravidade solene ao evento. Ele chamou Ana à frente. Ela caminhou com passos firmes, o coração batendo em um ritmo constante. Desta vez, os olhares que a seguiam não eram de pena ou desprezo, mas de um respeito profundo e silencioso. Ela parou diante do comandante, a postura ereta, os olhos fixos no horizonte. Aquele pátio, antes um palco de vergonha, transformava-se agora em um palco de redenção. O comandante-geral não fez um discurso longo. Suas palavras foram poucas, mas carregadas de peso. A honra não é um pedaço de metal que se usa no peito, ele disse, a voz ressoando pelo pátio. É a fibra moral que nos define quando ninguém está olhando. A oficial Souza nos lembrou disso da maneira mais difícil. Ele se virou para Ana, e em suas mãos não estava apenas o distintivo dela. Havia outro, com as divisas de sargento. Por sua integridade inabalável e coragem sob fogo, a corporação não apenas lhe devolve o que é seu por direito, mas a reconhece com a promoção que você há muito merecia. Ele mesmo prendeu o novo distintivo no uniforme de Ana. O metal, agora mais pesado, pousou sobre seu coração como um selo de justiça. Enquanto a tropa aplaudia, Ana procurou um rosto na multidão. O soldado Rocha estava lá, em uma das fileiras de trás. Seus olhos se encontraram, e ele lhe deu um sorriso tímido, quase imperceptível. Naquele sorriso, Ana viu o futuro da corporação. Viu que a coragem e a integridade não haviam morrido, apenas precisavam de um exemplo para florescer. Sua aprovação não fora em vão. Servira para separar o joio do trigo, para lembrar a todos o verdadeiro significado do uniforme que vestiam. A promoção era mais do que um avanço na carreira, era um símbolo de que a verdade, por mais que demorasse, ainda tinha poder. A queda do tenente Barros desencadeou uma avalanche. A investigação interna, agora conduzida com seriedade,
revelou uma rede de corrupção que se estendia muito além do esquema de extorsão. Vários outros oficiais foram presos ou exonerados nas semanas seguintes. Foi uma limpeza dolorosa, mas necessária, que abalou a estrutura da instituição, mas que no final a tornou mais forte e mais honesta. O nome de Ana tornou-se sinônimo de integridade, uma lenda silenciosa contada nos corredores do quartel. Ela não se tornou uma celebridade. Voltou ao trabalho, mais focada e determinada do que nunca, liderando pelo exemplo, com a mesma firmeza e dignidade de sempre. A primeira coisa que fez depois da cerimônia foi ir ao hospital. Ela entrou no quarto de sua mãe, usando o uniforme novo, com o distintivo de sargento brilhando. Dona Elvira estava sentada na cama, assistindo às notícias na pequena televisão. Quando viu a filha, seus olhos se encheram de lágrimas de orgulho. Ela não disse nada, apenas abriu os braços. Ana a abraçou, sentindo o cheiro familiar de sua mãe, o cheiro de casa, de segurança, de amor inabalável. Acabou, mãe, sussurrou Ana. Acabou. E naquele abraço a última ferida em sua alma finalmente começou a cicatrizar. A saúde de Elvira melhorou rapidamente a partir daquele dia, como se a justiça devolvida à filha fosse o remédio que ela precisava. A vida no bairro também mudou. A notícia de sua vindicação se espalhou tão rápido quanto a de sua desgraça. As mesmas pessoas que antes desviavam o olhar, agora a cumprimentavam com sorrisos largos e palavras de admiração. Seu Jorge, o vizinho que atravessara a rua para evitá-la, fez questão de esperá-la na porta de casa para pedir desculpas. Nós nunca duvidamos de você, sargento, ele mentiu. Mas Ana aceitou o pedido de paz com um aceno de cabeça. Ela não guardava rancor. Entendia a natureza humana, o medo e a facilidade do julgamento. Sua vitória não era sobre provar que os outros estavam errados, mas sobre provar a si mesma que seus princípios eram certos. Ana continuou a viver em seu pequeno apartamento, na mesma periferia que a moldou. Alguns sugeriram que ela se mudasse para um bairro melhor, um lugar mais seguro, condizente com sua nova patente, mas ela recusou. Aquelas ruas eram a sua responsabilidade, o seu lembrete diário do porquê ela vestia aquele uniforme. Ela não era uma heroína distante, era parte daquela comunidade, uma guardiã que conhecia as dores e os sonhos de seu povo porque também eram os seus. Ela continuou a polir suas botas todas as manhãs, a tomar seu café amargo antes do amanhecer, a sentir o peso do colete balístico como um abraço familiar. Às vezes, à noite, ela se sentava em silêncio na sala escura, o apartamento quieto, a mãe dormindo em paz no quarto ao lado. Ela olhava para o distintivo sobre a cômoda, o metal refletindo a luz fraca da rua. Não sentia orgulho arrogante, mas uma gratidão serena. Ela havia enfrentado o pior de seu mundo e saíra do outro lado inteira. Marcada, sim. Cansada, sem dúvida. Mas inteira. A provação a ensinara que a verdadeira força não estava na arma que carregava ou na autoridade que seu uniforme representava. Estava na quietude de sua consciência, na certeza de saber quem era, mesmo quando o mundo inteiro tentava lhe dizer o contrário. A história de Ana tornou-se uma lição silenciosa sobre resiliência. Ela não pediu reconhecimento, não buscou vingança, apenas continuou seu caminho, um passo de cada vez. Sua presença no batalhão era um lembrete constante de que a honra não era negociável e que a coragem de um único indivíduo podia, sim, abalar as fundações de um sistema corrupto. Ela se tornou a bússola moral para uma nova geração de policiais, um farol silencioso em meio à névoa. E no final, essa era a sua verdadeira vitória. Não a promoção, não a vindicação pública, mas a paz de deitar a cabeça no travesseiro todas as noites, sabendo que, apesar de tudo, ela permaneceu fiel a si mesma. Se o desfecho desta história de honra e justiça ressoou com você, compartilhe-a com alguém que precise acreditar na força da verdade. E me diga, nos comentários, que lição você carrega consigo depois de acompanhar a jornada da sargento Ana Souza.